E o texto que eu quero compartilhar com vocês, qual o Espírito Santo me levou a esta palavra, né? A esta citação bíblica, a qual sempre costumamos deixar aqui na abertura do círculo de oração, né? Desta programação, uma reflexão rápida. E foi João, capítulo 15, eu quero ler o versículo 2. E de forma rápida, né? E precisa, eu gostaria de deixar aqui esta palavra. Nos diz assim o texto sagrado, apenas o versículo 2, do capítulo 15 de João. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira, e todo ramo que carrega fruto, ele limpa, para que possa trazer mais fruto. Amém? Então, eu estava meditando aqui nesse texto, nessa palavra. Quem conhece aí o processo, né, de poda, né? Observe que existe a poda para uma finalidade, né? Seja para a saúde da planta, para o crescimento, né? Se para uma estética, né, da planta, existe aquelas plantas que a gente anda pela cidade e vê que ela passou por um processo de poda e tudo igualzinho, né? Tudo bonitinho, aquele formato bonito, né? Tem cidades que tem plantas que têm vários tipos de formato e ali passou por um processo de poda. E a gente vê que quando a palavra de Deus vem aos nossos corações, aqui exatamente nesse texto, né? Onde diz que Jesus falando, dizendo que é a videira verdadeira e o Pai é o lavrador, né? E observe que aqui existe uma finalidade pelo qual o lavrador, né, que é Deus, existia aqui uma finalidade pela qual ele está dizendo assim que precisava limpar, né, a planta, a árvore. Aqui está de forma específica dizendo para nós o motivo, a finalidade da poda, né? E existem momentos na nossa vida, processos que nós passamos, né, na nossa caminhada, na nossa trajetória, né, de dificuldade, de tribulações, de problemas difíceis. E cada momento que a gente passa, é Deus querendo nos ensinar algo, é Deus querendo tratar com a gente de forma específica, é Deus querendo limpar, né? A árvore precisa tirar aqueles galinhos mortos, aqueles galinhos murchos, que não servem para nada, que muitas vezes até prejudica, né, a saúde da planta, o crescimento da planta. E é necessário fazer aquela limpeza. O podador chega limpando. E eu achei interessante porque, como eu disse que existe a poda para várias finalidades, né? Alguém que queira, né, deixar a planta com menor crescimento, apenas no tamanho que ele deseja que fique, não cresça, né, tanto, aí ele vai lá, poda, tem lá o jeitinho da poda para que aquela planta não fique tão grande ou que cresça mais para os lados, né? É interessante, né, o processo da poda. Então, a poda é para uma finalidade, mas aqui o texto de forma específica está nos dizendo que essa poda aqui é para uma finalidade. Observe que diz o texto, né? Todo ramo em mim que não dá fruto, ele diz assim, ele tira, e todo ramo que carrega fruto, ele limpa. Para quê? Para que ele vai limpar? Para que ele vai podar a planta? Aí ele diz assim, para que dê mais fruto. Né? Talvez você já esteja dando fruto e esteja passando pelo processo da poda. Mas é interessante que esse processo não é para matar a planta, não, para matar a árvore, não. Quando a gente vê aquela planta toda podada, parece até que vai morrer. Tira aqueles galhos, né? E dependendo do processo que ela passou da poda, a gente olha e parece que aquela planta não vai dar mais frutos. Mas, pelo contrário, daqui a pouco, quando passa aquele período, aquele processo da poda, aleluia, a gente começa a ver os galinhos, os brotos, verdinho, nascendo.
E daqui a pouco está novamente aquela planta bonita, com aqueles galhos bonitos, novos, as folhas verdinhas. E daqui a pouco começa a dar fruto. E é isso que muitas vezes acontece na nossa vida. Talvez você esteja passando pelo processo dessa poda. Mas eu quero te dizer nesta tarde que há uma finalidade. É para que você dê mais fruto. Amém? Aceite. Amém? A poda. Porque o lavrador é o nosso Pai. E Ele sabe muito bem como podar, né? Ele sabe, não se preocupe. Ele conhece bem a planta. Ele conhece bem a árvore. Aleluia. E Ele sabe, aleluia, podar, tirar os galinhos que estão mortos, que talvez até vai prejudicar que essa planta não produza mais fruto. E aí ela vai estagnar. Ela não vai produzir mais fruto, né? Vai ficar paralisada, estagnada. E Deus não quer que isso aconteça na nossa vida. Todos aqueles que estão nele, Ele quer que dê fruto, mais fruto. Amém? Então quero te dizer nesta tarde, meu querido irmão, minha querida irmã, talvez você esteja passando por esse processo de dificuldade, de tribulação e não compreenda. Mas é a poda de Deus na tua vida para que você dê mais fruto. Amém? E eu quero fechar aqui essa reflexão. Aceite a poda sem reclamar. Amém? Sem falar palavras que muitas vezes desagradam a Deus, mas que você possa aceitar este momento da poda. E você vai ver que lá na frente, esse processo foi necessário para uma finalidade, para que você desse mais fruto. Amém? Então,